como a gente falou na semana passada, do déficit neurológico focal na emergência voltado ao AVC isquêmico. E eu prometi, né, que essa semana a gente ia falar sobre o AVC hemorrágico. Vocês vão perceber que o começo é basicamente o mesmo, até porque a gente não tem noção, até a tomografia, até os 25 minutos para se fazer a tomografia, você não tem certeza do diagnóstico, se é AVC isquêmico, se é hemorrágico ou se até qualquer outra causa que esteja levando o déficit neurológico focal. Então, o início é muito parecido, só que existem alguns comemorativos que você já pode ir pensando em um AVC hemorrágico, e a gente vai tratar aqui. Primeira coisa, o paciente ele vai chegar com déficit neurológico focal de início súbito, né? Ele vai chegar lá na urgência, na emergência, no pronto-socorro. Se for um serviço mais especializado, né, vai levar para uma unidade de AVC, coisa que não tem aqui em Teresina. Então, a primeira coisa para você saber é aquilo, se é menos de 24 horas e se acordou com os sintomas. Menos de 24 horas, isso é muito importante, voltado ao AVC isquêmico, porque em até 24 horas nós podemos fazer alguma coisa por esse paciente. Nós podemos fazer uma reversão para tentar diminuir a mortalidade desse paciente. Acima de 24 horas, não. Acima de 24 horas, nós só vamos fazer o manejo clínico desse paciente. Então, menos de 24 horas, ele é tratado como uma emergência. Acima de 24, ele vai ser tratado como uma urgência. E se acordou com os sintomas, que é o wake-up stroke, que é do AVC isquêmico, é importante porque a gente viu, né, que tem algumas terapias já inovadoras, alguns recursos de diagnóstico inovador que vai mudar o curso dessa doença. E sempre a gente vai avaliar, sempre nós vamos considerar que o início dos sintomas se deu a última vez em que o paciente foi visto acordado. Tudo isso que eu estou falando foi voltado ao AVC isquêmico que nós falamos na aula passada, mas eu preciso falar disso para tentar trazer para uma realidade prática, porque o paciente não vai chegar lá para você, só AVC isquêmico e só AVC hemorrágico. Ele só vai chegar com o déficit neurológico focal. Existe um comemorativo que é a cefaleia intensa e o rebaixamento do nível de consciência, que ele é bem mais comum no AVC hemorrágico. Então, se o paciente tiver uma cefaleia intensa e um rebaixamento do nível de consciência, nós vamos encarar isso como um AVC, provavelmente um AVC hemorrágico, tá? Sendo que logo na historinha nós temos que confirmar o tempo do início dos sintomas, porque o tempo define conduta, tanto independente se for isquêmico, independente se for hemorrágico, o tempo ele define conduta. Claro que no isquêmico tem que ser muito mais rápido, até porque a janela de trombólise é de 4 horas e meia, como a gente viu. Mas no AVC hemorrágico, aqueles pacientes acima de 3 dias, a conduta já é totalmente distinta, tá bom? Outra coisa que é importante questionar, se o paciente tem alguma doença prévia e se ele faz uso de alguma medicação. Por quê? Se o paciente fizer uso de um anticoagulante, uma heparina, um antiplaquetário, isso tudo fala a favor de um AVC hemorrágico. E outra, paciente que tem hipertensão arterial sistêmica e que não é controlado, isso fala a favor também de um AVC hemorrágico, que eu vou discutir com vocês, que prediz o aneurisma de Charcot-Bouchard. Se é um paciente tabagista, também prediz um AVC hemorrágico, tá? Porque diminui leva a uma fraqueza de parede vascular. Então, a gente tem esse paciente com déficit neurológico focal, com a cefaleia intensa e o rebaixamento de nível de consciência. Considerou como um provável AVC hemorrágico, qual vai ser a nossa conduta? Primeira conduta, deixar em cabeceira 30 graus. Se tiver nenhum comemorativo de hemorrágico, a gente pode deixar 0 graus, que é no caso do isquêmico, que isso não modifica nada, mas aqui no hemorrágico ele tem uma tendência maior de ter uma hipertensão intracraniana, então tem que deixar a cabeceira a 30 graus. Checar a simetria dos pulsos carotídeos, claro que isso a gente está avaliando com estenose carotídea,
é de AVC isquêmico, mas nós temos que avaliar o paciente como um todo, fazer o exame físico nele como um todo, né? Checar a saturação de O2, saturação menor que 95%, tem indicação de suplementação de O2 a 100%, pode ser em cateter nasal ou em máscara, a depender do quadro clínico desse paciente e da saturação desse paciente. Checar a glicemia capilar de 6 em 6 horas. A glicemia é importante porque a glicemia menor que 50, ela pode levar a déficit neurológico focal, ou seja, ela pode ser a causa do déficit neurológico. E também, independente se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, você tem sempre que evitar uma hipoglicemia e uma hiperglicemia, porque as duas condições elas são deletérias ao sistema nervoso central. A glicemia, se tiver menor que 70 mg/dl, você vai introduzir uma glicose hipertônica, 50%, né? Você faz 4 ampolas. E se for acima de 180, acima de 200, você tem a indicação de tratar com insulina regular. Aí aqui a gente tem um esqueminha de 2, 4, 6, 8 a 10 unidades, tentando manter o alvo aí da glicemia entre 140 e 180. A gente vai monitorizar os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Em relação à pressão arterial, sempre que o paciente ele tiver algum sinal clínico de hipovolemia ou hipotensão, nós temos que hidratar esse paciente e injetar fluido nele. Nunca fazer fluidos hipotônicos, como o soro glicosado, ou ringue lactato ou soro fisiológico, porque o soro glicosado ele pode diluir o sangue, pode levar a uma hiponatremia, que já é um fator de lesões cerebrais, como a gente falou na semana passada, muito importante, né? Então, sempre você vai fazer um ringue lactato com soro fisiológico, 1.000 a 1.500 ml em 24 horas. E, como a gente falou na semana passada, todos os AVCs a gente pode deixar uma hipertensão, que é a hipertensão permissiva. Quando nós temos nenhum comemorativo de AVC hemorrágico, nós podemos tratar só quando essa hipertensão está acima de 220 por 120. Só que quando nós temos algum comemorativo, como cefaleia intensa, rebaixamento de consciência, o paciente está fazendo uso de algum anticoagulante ou antiplaquetário, isso traz indício de hemorragia, né, de um AVC hemorrágico, o máximo limite é manter uma pressão de 180 por 105. Sendo que a droga de escolha para tratar a pressão, a hipertensão acima desses valores é o metoprolol. A gente vai fazer 5 miligramas, 1 miligrama por ml, você faz os 5 ml, e você pode repetir, você vai checar de 10 em 10 minutos, pode repetir fazendo no máximo até 4 doses, né? Até o total de 20 miligramas, que são 4 doses de 5 miligramas. Se for uma pressão muito elevada, a gente pode entrar com um vasodilatador direto, né, que é geralmente quando a pressão arterial diastólica está maior que 140, que isso vai caracterizar uma emergência hipertensiva. A gente pode entrar com nitrocloreado de sódio, que é o NIPRID. Então, vamos pedir os exames laboratoriais, o hemograma. Aqui o hemograma é muito importante para a gente avaliar se o paciente tem ou não uma plaquetopenia ou idiopática ou uma plaquetopenia secundária, alguma doença ou secundária, alguma secundária, algum antiplaquetário, por exemplo, o ácido acetilsalicílico. Ver a função renal, ureia, creatinina, ver o coagulograma, o TAP, TTPA e INR, o TAP, que é o tempo de ativação de protombina, o tempo de tromboplastina ativada, que é o TTPA, que ele está alargado quando você hepariniza o paciente, ou seja, o paciente está em uso de heparina, principalmente heparina não fracionada, e o INR, que ele alarga também em uso de anticoagulantes. Então, se o TTPA tiver, o paciente faz uso de heparina, está muito alargado, fala a favor de uma hemorragia. O INR muito alargado, fala a favor de uma hemorragia. Pedir os eletrólitos, sódio, potássio, cloro e magnésio, principalmente focar no sódio, que é o principal eletrólito em que pode se alterar no paciente neurocrítico, e a gasometria para a gente avaliar se há algum distúrbio hidroeletrolítico ou ácido básico. Checar a temperatura axilar de 4 em 4 horas, sempre evitar a hipotermia e a hipertermia. A hipotermia a gente evita com a temperatura da sala, cobertores,
fluidos aquecidos e a hipertermia com o uso de antipiréticos, né? Caso a temperatura esteja acima de 35,5, maior ou igual a 35,5. E vamos solicitar a TC de crânio sem contraste. Isso, a TC de crânio, é para a gente saber se tem sangramento ou se não tem sangramento. E até agora, foi basicamente a mesma coisa que a gente fez no AVC isquêmico. Chegamos na TC sem contraste. E isso, o tempo médio de 15 a 30 minutos, sendo o tempo ideal de 25 minutos para a realização da TC de crânio. Nós temos dois grandes padrões de TC de crânio. Primeiro, se o paciente vier sem sangramento, ou seja, uma TC normal, ou se tiver uma área de hipodensidade em território de artéria cerebral anterior, média, posterior, enfim, hipodensidade, que vai falar a favor do quê? Do AVC isquêmico, que a gente vai seguir com o protocolo de AVC isquêmico que a gente detalhou na semana passada. Se vier algum sangramento, e o sangramento na tomografia de crânio é branco, tá bom? Isso a gente vai traçar como com a AVC hemorrágico. Só que a AVC hemorrágico nós temos dois grandes grupos, que é o hematoma intraparenquimatoso, que é uma coleção de sangue dentro do parênquima, por isso que é um hematoma intraparenquimatoso, e a hemorragia subaracnoide, que é o sangue caindo no espaço subaracnoide e se distribuindo ali no polígono de Willis, nas cisternas, tá? Entre os sulcos, como a gente pode ver aqui, ó, todo o polígono de Willis marcado, a cisterna, aqui é o sulco central. Então, esses dois grandes grupos, eles têm condutas totalmente distintas. Tem a conduta do hematoma intraparenquimatoso e a conduta da hemorragia subaracnoide. Antes de eu entrar na questão da conduta, eu vou fazer de uma forma inversa. Eu vou falar primeiro das causas etiológicas, tanto do hematoma intraparenquimatoso como da hemorragia subaracnoide. Porque na semana passada eu falei etiologia só lá para o final. Então, iniciando, o mais simples, hemorragia subaracnoide. Cara, a hemorragia subaracnoide, 85 a 90% é por um aneurisma congênito. E geralmente esse aneurisma é sacular. Sacular fala em favor da morfologia do aneurisma, tá? Então, é um aneurisma sacular congênito, em que tende a ter uma história familiar. Geralmente ocorre em pacientes adultos jovens, de 35 a 55 anos. E esse aneurisma ele se dá principalmente nas artérias do polígono de Willis. Quais são? As artérias cerebrais, as artérias e as artérias comunicantes. Então, a artéria cerebral anterior, média posterior e as comunicantes anterior e a comunicante posterior, que formando o polígono de Willis. E esses aneurismas, eles tendem a ter uma localização mais proximal dessas artérias, tá bom? Ou seja, os aneurismas, eles tendem a estar aqui, ó, no polígono de Willis, ao redor do polígono de Willis, em localizações mais centrais e não mais distais dessas artérias, tá bom? Sendo que o mais comum é a artéria comunicante posterior. É um fato até interessante falar que quando você tem um aneurisma de artéria comunicante posterior, se a gente for avaliar, se a gente for pegar a anatomia vascular, você vai ver que o aneurisma de comunicante posterior, a artéria comunicante posterior, ele passa logo acima do nervo locomotor. E se você tem um aneurisma, uma dilatação, uma fraqueza da parede, uma dilatação dessa parede, você muitas vezes tem uma compressão do terceiro nervo craniano, levando a todos aqueles sintomas de oftalmoplegia, né, com o estrabismo divergente e a dilatação da pupila, uma midríase. Outra causa de hemorragia subaracnoide são as malformações arteriovenosas, que ela também tende a ter um padrão familiar, genético, né? Porém, é mais cedo que o aneurisma sacular congênito. Geralmente é adolescentes e adultos jovens, de 15 a 30 anos. Eu vou falar mais lá na frente de malformação arteriovenosa, mas só deixar aqui essa informação que ela é uma causa de hemorragia subaracnoide. Passando aqui agora para a questão
do hematoma intraparenquimatoso, nós temos, mais uma vez, dois grandes grupos, que existem os hematomas intraparenquimatosos primários e os secundários. Primário, a gente pode também dividir em dois. Quais são? Os primários tem aquele mais clássico, né, que a gente conhece, que é o aneurisma de Charcot-Bouchard, diferente do aneurisma sacrolar congênito. Ele não é um aneurisma congênito, ele é um aneurisma crônico, em que sua formação está associada com um paciente hipertenso, não controlado, e um tabagista, em que essas duas situações, tanto a hipertensão como o tabagismo, eles levam à fraqueza da parede da artéria, levando a pequenos aneurismas, que vão ser chamados aneurismas de Charcot-Bouchard. Esses aneurismas, eles geralmente são presentes em artérias perfurantes. Eu não sei se vocês se lembram da semana passada, mas eu falei o que eram as artérias perfurantes. São os ramos centrais das artérias cerebrais. Cada uma tem seus ramos perfurantes, tá? Por isso, ele tem localização bem mais central, que aqui eu botei em ordem de forma decrescente da principal localização desses sangramentos. A primeira é no putame e na cápsula interna, no gânglio da base, no putame e na cápsula interna. Em que você pode ver nessa imagem, que você tem um hematoma intraparenquimatoso aqui na região de cápsula interna, principalmente pegando aqui o putame, do lado direito, sendo que, como pega a cápsula interna, qual é a clínica desse paciente? Esse paciente ele vai ter uma hemiparesia completa, pegando face, tudo colateral à lesão. No tálamo, é a segunda mais comum, você percebe aqui, ó, já nessa protuberância, que aqui é o tálamo na tomografia, aqui o tálamo à direita, você está vendo um hematoma intraparenquimatoso talâmico, muito provavelmente por aneurisma de Charcot-Bouchard, que ainda tem um fator de mau prognóstico aqui, que é o quê? Que é o extravasamento do sangue aos ventrículos. Você está vendo um hemoventrículo bilateral, sangue nos ventrículos, nos ventrículos laterais, tanto esquerdo como direito, né? Eu vou um pouco mais na frente falar sobre essas complicações. Aqui a gente tem o aneurisma de Charcot-Bouchard no cerebelo, em que a gente tem um hematoma intraparenquimatoso cerebelar. Aqui a gente tem um grande hematoma cerebelar, principalmente axial, de vermes, mas até tem uma extensão já para os hemisférios. O paciente de sintomatologia, ele vai ter uma ataxia cerebelar, é claro, só que por ele estar aqui na fossa posterior, a fossa posterior ela é muito pequena, e ele tem um íntimo contato com o quarto ventrículo, que o quarto ventrículo está ali entre a ponte e o cerebelo. Então, esse hematoma ele pode fazer um efeito de massa e comprimir esse quarto ventrículo, levando a uma hidrocefalia não comunicante, tá? Uma hidrocefalia obstrutiva. Além disso, ele, pelo seu efeito de massa, ele pode levar a sinais de herniações. E aqui a gente tem a herniação de tonsila, que ela é muito grave, porque pode comprimir o tronco encefálico lá na região do bulbo, tá bom? Então, um hematoma cerebelar, ele tende a ter um pior prognóstico. E aqui a gente tem o hematoma pontino, de tronco encefálico, principalmente de ponte, tá? Logo anteriorizado ao cerebelo, a gente tem aqui a ponte, sendo que por ser a ponte, por ser um tronco cefálico, o tronco cefálico onde tem concentrado as nossas funções neurovegetativas. Então, isso aqui, o prognóstico ele é muito ruim. O paciente ele pode ter sinais de descerebração, como uma hiperextensão anormal, né, de segmentos, e um sinal que você pode achar em aneurisma de Charcot-Bouchard pontino, com hematoma de parenquimas pontino, são as pupilas pontiformes, porque na ponte, por onde desce a via simpática, se você perde o simpático, você vai ter o não balanceamento do parasimpático, e você vai ter umas pupilas pontiformes, mas mesmo sendo pontiformes, elas são fotorreagentes. A outra causa de hematoma intraparenquimatoso primário são as hemorragias lobares, são os hematomas lobares. Lobar
quando eu, quando eu quero dizer lobar, é que ele tem uma região, é que ele tem uma localização mais superficial, mais cortical, subcortical, sem pegar a substância branca, diferentemente de todos esses aqui que a gente viu, que era aqui, ó, cápsula interna, tálamo, cerebelo, ponte, tá? Então ele é mais região cortical, subcortical, sendo que pode estar presente em outras situações, mas ele é mais clássico da angiopatia amiloide, que eu não sei se o Ícaro está aí assistindo, mas até o Ícaro já fez um trabalho sobre angiopatia amiloide lá no HU, e ele pode falar com mais propriedade, mas a angiopatia amiloide, o nome já está dizendo, amiloide é um depósito de proteína amiloide na parede do vaso, tá? Então esse depósito, ele vai levar a uma fraqueza do vaso e com o tempo pode levar a sangramentos, sendo que é mais comum em idosos acima de 60, 70 anos, e por compartilhar a mesma fisiopatologia amiloide, ele tem uma grande correlação com a doença de Alzheimer, que é uma da proteína beta-amiloide, né? Show de bola, Vitor. É isso aí mesmo. Sendo que... Ah, tu tá aí, né? Sendo que ela pode ser caracterizada por múltiplas hemorragias. Você percebe aqui um predomínio de região cortical, subcortical. Você vê que ele não pega a região, apesar de ele estar vindo aqui, ele é um grande hematoma, que ele está fazendo um efeito compressivo, um efeito de massa gigantesco, um grande desvio de linha média, uma obliteração aqui do ventrículo lateral direito, tá? Mas ele não tem localização aqui na substância branca. Ele é bem lobar, aqui no caso de lobo parieto occipital direito, tá bom? No diagnóstico, o diagnóstico é mais histopatológico mesmo. Você faz meio que, pode fazer a drenagem, você faz meio que uma biópsia e você vai ver lá o depósito da proteína amiloide na parede, principalmente na parede externa do vaso, quando corado com o vermelho do Congo, né? Né, Ícaro? Eu acho que é. É o vermelho do Congo aí, no É isso mesmo. É isso mesmo. Só que na prática, o diagnóstico a gente faz usando aqueles critérios de Boston, né? Assim, no caso ele é presuntivo, né? Ele não é... O diagnóstico mesmo fechado é o que você falou mesmo, histopatológico. Mas na prática utiliza os critérios de Boston, né? Tô ligado. Sendo que uma coisa interessante que você pode achar na tomografia, um achado concomitante, já que é mais idoso, você pode achar algumas áreas de gliose, que eu até esqueci, tem até um nomezinho para isso. Escala de Pareto, né? E você pode ter várias áreas de... Então, dando continuidade, a gente vai falar agora dos hematomas intraparenquimatosos secundários. Secundário a alguma coisa, a uma formação arteriovenosa, ao uso de um anticoagulante, ao uso do antiplaquetário, a tumores agressivos que têm uma angiogênese muito intensa, como o principal deles, que é o GBM, que é o glioblastoma multiforme, ou até metástases, como metástases pulmonares, metástases de melanomas, que tem uma grande atividade angiogênica. Pode ser por intoxicação da cocaína e por traumas, que no trauma a gente tem o conhecido contusão traumática hemorrágica, contusão hemorrágica do trauma, né? Que pode ser que está muito relacionado com fraturas de trauma, lesão de golpe contra golpe. Então, só falar aqui um pouco de malformação arteriovenosa, só para vocês saberem, para quem não sabe, a malformação arteriovenosa, a gente sabe que na nossa circulação arterial, a gente vai passar pela artéria, arteríola, capilar, vênula e veia, que o seio venoso é o que vai fazer a drenagem, né? E a artéria é o que vai fazer a irrigação do tecido. Então, alguns pacientes têm até alguma predisposição familiar, genética, eles têm uma alteração na formação dessa rede de arteríola, capilar e vênula. Em vez do calibre desses vasos irem diminuindo, na verdade, forma um grande emaranhado, como vocês podem ver aqui, Ixi Maria,
vai formar um grande emaranhado de vasos, e esse vaso que tem calibres bem superiores ao calibre de arteríola, de capilar e de vênula, sendo que esses emaranhados, eles são chamados de nidos, e ele vai ser irrigado por uma artéria e drenado por uma veia. Obviamente, isso aqui era para ser o pilar, tá certo? Sendo que, para fazer a avaliação mesmo dessa malformação arteriovenosa, nós temos que fazer uma arteriografia, e na arteriografia fica bem claro, aqui do lado direito, né, a gente tem aqui a artéria carótida interna, passando pelo sifão carotídeo, vai se dividir, você tem aqui a artéria cerebral média direita, e logo no início dela você já vê que ela tá irrigando uma área, um emaranhado, uma massa de vaso, tudo enrolado. E quando você percebe aqui a passagem do contraste, né, você percebe que ele tem aqui uma veia de drenagem que acaba drenando aqui para o sagital superior. Tá? E isso aqui é o nidus, que é a malformação arteriovenosa, apesar de ter um diâmetro de lumen de vaso maior, a parede ela é mais fraca. Então, qualquer situação de estresse, por exemplo, um exercício físico atenuante, o paciente ele pode ter um rompimento desses vasos, levando a um AVC hemorrágico, que pode ser tanto intraparencimatoso como por hemorragia subaracnoide. E o tratamento é feito com a oclusão desses nidos da circulação, ou tratamento endovascular ou aberto. Isso aí já é outra aula para falar de malformação arteriovenosa. Então, dito isso, caracterizando as etiologias, tanto do hematoma intraparencimatoso como da hemorragia subaracnoide, a gente vai entrar agora na conduta separadamente de cada grupo, intraparencimatoso e subaracnoide. Primeiro, falando aqui do hematoma intraparencimatoso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o distúrbio de hemostasia, já que eu falei que pode ter presente uma plaquetopenia idiopática, ou o paciente ele pode fazer uso de algum medicamento antiplaquetário, avaliar o INR, o paciente pode ter um INR alargado, tá bom? Claro que para isso você precisa esperar exames, mas se o paciente, na história, você checou a TC, viu que é um hematoma parencimatoso e na história ele faz uso do anticoagulante, você não vai precisar esperar o INR, você já pode atuar. E a varfarina, ela atua principalmente ao antivitamina K. Então você pode dar a vitamina K para tentar reverter o efeito da varfarina. Tá? Então você dá a vitamina K de 5 a 10 miligramas EV, tentando manter ali um INR abaixo de 1,3. Se o paciente está heparinizando, principalmente com heparina não fracionada, você pode reverter também com a protamina, com sulfato de protamina. Você vai lá dar a dose de 0,01 miligramas para cada unidade de heparina que estava sendo injetada. O antiplaquetário, você vai fazer o que? Um concentrado de plaqueta. E a dose do concentrado de plaqueta é 1 unidade a cada 10 quilos. Paciente de 60 quilos, você vai dar 6 unidades de concentrado de plaqueta. Outro ponto é fazer o controle da pressão arterial. Eu já falei anteriormente. Sempre que tiver algum sinal de hipovolemia ou hipotensão, você vai fazer o tratamento através da infusão de cristalóide, ringue lactato ou soro fisiológico, nunca soro glicosado, de 1.500 ml em 24 horas. Se a pressão arterial acima, maior ou igual a 180 por 105, você tem que entrar com antihipertensivo de escolha o metoprolol. Se tiver muito elevado, você pode dar um vasodilatador direto, que é o nitroprusiato de sódio. E o alvo é manter uma pressão arterial média menor que 130, sendo que tentar manter a pressão arterial sistólica próxima a 140. Apesar do tratamento ser acima, maior ou igual a 180 por 105, isso aqui é um critério obrigatório para você tratar hipertensão. Só que o ideal, de verdade, é tentar manter a pressão arterial sistólica mais próximo de 140. Porque aquele hematoma,
quando você vê, ele ainda pode crescer, pode ainda estar sangrando. Se você deixar uma pressão mais elevada, mais sangue vai ser perdido e maior vai ser a expansão do hematoma, podendo levar a um hemoventrículo, a um efeito de massa, podendo levar a uma hipertensão intracraniana, diminuindo piorando o prognóstico do paciente. Então, o objetivo mesmo é manter uma pressão arterial sistólica próxima a 140. Lembrar que isso aqui, a maior ou igual a 180%, sim, que é obrigatório você tratar. Mas o ideal é manter próximo de 140, a sistólica próxima de 140. Você vai fazer uma coisa comum nos pacientes que têm hematoma intraparenquimatoso, é a crise convulsiva, tá bom? E até eu vou falar aqui um pouquinho de tratamento de crise convulsiva. 8% dos pacientes apresentam algum quadro de crise convulsiva nos primeiros 30 dias do ictus e 28% dos pacientes torporosos ou comatosos apresentam crise convulsiva. Sendo que nesses pacientes comatosos é muito difícil você avaliar a crise convulsiva, tá? Então, se você tiver alguma dúvida se ele há ou não, é bom sempre avaliar por um eletroencefalograma, porque a gente sabe que a crise convulsiva, ela de certo ponto, ela é deletéria ao neurônio, tá? Pode levar à lesão neuronal em um paciente que já está com afecção neurológica, com hematoma intraparenquimatoso. Então, só titulando aqui para vocês, a questão de status epiléptico, é claro que um paciente que tem epilepsia, todo mundo até pede, quando o paciente está tendo epilepsia, alguma crise convulsiva, manda cronometrar. Acima de 5 minutos, já vira uma urgência, você tem que levar a urgência para tentar tirar o estado epiléptico. Por quê? Toda epilepsia, toda crise epiléptica, ela tende a reverter no primeiro minuto, nos primeiros minutos. Foi visto que a partir dos 5 minutos, a reversão espontânea é muito difícil. E se chegar a 13 minutos de crise epilética seguida, já começa a ter uma deteriorização neuronal. Então, você não vai esperar chegar nesses 13 minutos. Se já passar dos 5 minutos, tem que levar na urgência. Aqui, a gente está no ambiente hospitalar. Se o paciente está tendo uma crise, você vai esperar ele fazer peraí, eu vou ver 5 minutos. Não. Então, você já vai caracterizar ali como um estado epiléptico, e até porque já tem uma afecção neurológica, e você vai tentar tirar esse paciente da crise. Primeira conduta que você vai ter é o quê? É dar um benzodiazepínico, ou diazepam ou midazolam. O diazepam, ele é feito por via EV, tá bom? O outro é por intramuscular. Sendo que o que você vai ver mesmo é o diazepam sendo dado, sendo que ele, na apresentação dele é de 5 mg por ml, a dose que a gente tem que dar é de 0,15 mg por quilo, um máximo de 10 mg. Se você pegar um paciente médio de 60 a 70 quilos, você botar aqui o cálculo, você vai ver que vai ficar entre 9 e 10. Então, na prática, faz logo o 10, que é o máximo. Então, você faz 10 miligramas, que é 2 ml, já que é 5 mg por ml. Você vai fazer a equivalente em 2 minutos. Se não passar, se você não conseguir tirar esse paciente da crise, você vai idantalizar ele. A idantalização, que é justamente a fenitoína. O nome da fenitoína mercial idantal. Né? A fenitoína é a apresentação de 50 mg por ml. A dose para você idantalizar o paciente é de 20 mg por quilo. Sem diluir sempre em soro fisiológico, fazendo uma infusão de 50 mg por minuto. Só dando aqui um exemplo, o paciente médio de 60 quilos, a dose total vai ser o quê? 1.200 mg. Se a apresentação é de 50 mg por ml, você vai precisar de quantos ml? De 24 ml. E você vai diluir isso em 250 ml de soro fisiológico, fazendo em 24 minutos. Na prática, botam 30 minutos, porque a infusão é de 50 mg por minuto, então é o mesmo minuto, é o mesmo ml que você teve que botar, tá? Já que cada ml é 50 mg. Se for refratário à idantalização, você pode até repetir mais outra dose, já com uma dose menor, de 5 a 10 mg por quilo de fenitoína. E aí, se não passar, você já tem que entrar na questão mesmo do Propofol, já
tentando induzir mesmo um sedativo ao paciente, né? Mas quase que a totalidade mantém lá já no diazepam você tira. E após que você retirar esse paciente da crise epilética, que geralmente é uma crise convulsiva, você tem que dar uma fenitoína profilática, né? Que a fenitoína profilática é 100 miligramas de 8 em 8 horas. Então, você dá 2 ml diluído em água destilada, 18 ml em água destilada, de 8 em 8 horas. Uma coisa interessante falar é que há um vício de prescrição que todo paciente neurocrítico, o pessoal vai e bota fenitoína como profilático, mas você só pode fazer a profilaxia depois que ele já teve algum quadro de crise. Você nunca vai fazer a profilaxia sem o paciente nunca ter a crise, tá bom? E você vai avaliar o tratamento cirúrgico, que eu vou falar mais lá na frente. Já. Porque antes, só falando aqui, eu falei que você sempre tem que reverter se o paciente está fazendo uso de algum anticoagulante, apagonizando, plaquetário. Se ele está fazendo uso de algum desses medicamentos, é porque ele tem uma doença de base que justifica o seu uso. Ou seja, o paciente tem uma fibrilação atrial, tem história de trombose venosa profunda, de TEP, trombose venosa cerebral. Então, ele precisa estar usando esse medicamento. E se você tira e ainda faz um antídoto, você está predispondo um estado trombótico. Então, você está tratando um hematoma interparenquimatoso, mas você pode levar a um estado trombótico. O paciente evolui com TVP, com TEP, com trombose, sei lá. Se o paciente tiver um FA, por exemplo, pode levar a um AVC isquêmico, né? Então, sempre que você vai tirar, ter os cuidados, né? De manter a compressão pneumática de membros inferiores, principalmente com a meia elástica nos membros inferiores, e avaliar esse hematoma em 48 a 72 horas, ou seja, 2 a 3 dias depois você faz uma nova tomografia para você ver se esse hematoma estabilizou ou se ele é expansivo, ou se ele está crescendo. Se ele estiver estabilizado em 48 a 72 horas, você pode voltar a tomar medicação, tá? Ao anticoagulante, por exemplo. Então, o tratamento cirúrgico do hematoma interparenquimatoso. A primeira coisa que a gente tem que saber